Paz do Senhor, queridos irmãos do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, esse que vos fala é o professor Reinaldo, e hoje nós estaremos abordando a lição 2 da nossa revista de EBD. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por tudo, pelo que o Senhor tem nos concedido até aqui, Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando os seus filhos e filhas que irão estudar essa lição extraordinária nesse trimestre, sobre a sua revelação e o ser humano, que é a majestosa criação do Senhor, Deus. Abençoai teus filhos e filhas, para a glória do teu nome. Queridos, quem vos fala é o professor Reinaldo, nós somos escritor pela bondade divina das revistas de vocês. Eu tenho várias obras escritas, né? Agora acho que tem mais de 20. Essa é a obra base que a gente usa para a revista DBD de vocês, o Ser Humano, tá? Essa é a obra base que nós usamos, a obra minha também, tá? E aí, dessa obra base, nós acabamos escrevendo a revista EBD. Certo que não é todo o conteúdo da obra que está aqui, porque não cabe, e também não é idêntico assim. Tem algumas coisas que tem lá, que acaba não tendo na revista EBD. Tem algumas coisas que tem na revista EBD que acaba não tendo lá, que eu precisei criar para organizar e dar aquele formato de revista escola dominical, tá? E aí, esse trimestre, nós vamos estar aprendendo sobre o ser humano. Nós já fizemos uma aula introdutória no domingo passado, e agora a gente vai trabalhar com a aula do próximo domingo, tá? Deixa eu abrir aqui a lição do próximo domingo. Vamos lá. Isso, bacana. Só me organizar aqui. Queridos, vamos lá. Nós vamos ter aqui na segunda lição nossa aqui, a criação do homem sob a ótica bíblica. Professor, o interessante é assim, se você observar, é uma construção de um pensamento, né? Na aula anterior, a gente trabalhou sobre a ótica da ciência, né? Que é a lição 1 nossa, se você voltar lá na lição 1, ó, é a origem do homem sobre a ótica da ciência. Então, nós fizemos o que a ciência pensa e fizemos nossa contraposição contra ela, mostramos a fragilidade daquele pensamento científico que é apresentado para nossos filhos como verdade absoluta, né? Quando na realidade não é, né? É apresentado como verdade absoluta. Deixa eu só ver se está gravando o áudio. Som, som. Parece que está gravando? Tá. Vamos lá. É apresentado aos nossos filhos como verdade absoluta quando na realidade não é, né? Se você observar, não é verdade absoluta. Nós mostramos as várias fragilidades do ponto de vista científico. Fornecemos alguns elementos materiais para vocês, tá? E hoje nós vamos agora apresentar o ponto de vista bíblico. Então, nós apresentamos o evolucionismo na aula 1, e agora nós vamos apresentar o criacionismo na aula 2. Se você puder, eu aconselho, assista aquele link que eu mandei ao pastor Emerson envolvendo a questão da design inteligente. Assista ele, por favor. Vai te ajudar demais. Vai suplementar até essa aula. Você vai poder fazer links. Quando você for apresentar a segunda aula, link com a primeira. Aí você faz uma contraposição. Olha, o pensamento científico, olha o pensamento bíblico, entendeu? E o pensamento científico nós já apresentamos as falhas dele. Por que que nós adotamos o criacionismo? E aí a gente vai mostrar para vocês na aula de hoje. A criação do homem sobre a ótica bíblica. Ó. A síntese nossa aqui vai dizer algo muito interessante. Ó. O homem não é resultado de um processo de evolução, mas de um ato pontual criativo de Deus. Por quê? Porque aí você vai fazendo aquele link, aquela antítese, né, entre o pensamento bíblico e o pensamento secular evolucionista. O que que você vai apresentar? Vai mostrar que, para os evolucionistas, houve uma única célula que surgiu do nada, uma reação química que criou, né? Você tem que ter mais fé para crer nisso do que crer na Bíblia, né? Eu prefiro crer que a cobra falou, meu irmão. Eu não tenho fé para ser ateu. Para imaginar que, olha aqui, é o melhor das hipóteses, daqui 50 anos, a minha esperança está na eternidade com Cristo. Essa é a questão, a minha esperança. Ah, pastor, você tem certeza? Não, certeza é Deus. Mas a redenção é em Cristo. Então eu tenho essa esperança, ao menos em Cristo. Agora eu ateu. Daqui 50 anos, a melhor das hipóteses. Se ele tem uns 50 anos hoje, na melhor das hipóteses, o ateu daqui 50 anos vai virar comida de formiga, meu irmão. Olha aqui, olha a esperança dele. Existia aqui e vamos vai virar comida de formiga, entendeu? Não. Não, queridos, a nossa esperança é na eternidade. Então, olha aqui, se você observar, e eu não tenho fé para ser ateu. Então, se você analisar, ô, prezados, é interessante isso.
Não é, ó, o homem é resultado de não é resultado de um processo evolutivo, mas de um ato pontual criativo. Porque o processo evolutivo é esse, né? É uma única célula que se reproduz e vira outra célula, que vira outra célula, e vai virando e vai se reproduzindo, evoluindo, evoluindo, até virar essa complexidade de vida. Queridos, isso é impossível, isso é inviável, isso é inacreditável. Precisa de ter fé, meu irmão, para acreditar num negócio desse. E eles dizem pra gente que nós temos fé, e eles não, eles têm razão. Eles são lógicos. Não é lógico, querido, isso é ilógico. Você está entendendo? Então, essa é a questão. Se nós indagarmos, é ilógico. A Bíblia apresenta o ser humano como um ato pontual, não houve evolução. Tá? Então, você vai entender. A evolução que eles pensam é assim: uma célula gerou outra célula, que gerou outra célula, que virou uma espécie de girino, que um dia cansou de ficar na água, saiu da água, mas de tanto ele pular, o neto dele aprendeu a andar, e ele cansou de ficar no chão, e aí ele subiu na árvore, virou um macaco, depois cansou de ficar na árvore, desceu, e viramos nós. Você está entendendo, não? É interessante, né? Eu até brinco com meus alunos, eu falo assim, se você chamar alguém de macaco hoje, isso dá crime de preconceito, né? 7716, né? A lei de racismo, de preconceito e tudo mais. Se você chamar alguém de macaco hoje, né? Agora, o Darwin chamou todo mundo de macaco e ficou famoso, né? E ninguém se ofende de achar que veio do macaco, né? Isso é estranho, né? Mas fazer o quê? É ciência, né? A ciência não ofende, mesmo que se diga uma ciência estranha. Eu acho estranho. Nós não somos macacos melhorados. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano foi criado por um ato pontual divino, de forma extraordinária, espetacular, independente da raça, origem, cor, pele. As cores da pele, os olhos, foram se formando de acordo com a região que a pessoa ficou. Ficou numa região mais clara, quente, a pele ficou mais escura. Ficou numa região mais clara, a pele ficou clara, queridos. Depende da região que a pessoa ficou e a pele foi tomando as suas tonalidades. Tanto é que se o afro vai para uma região mais fria, ele sofre com rachadura da pele. O branco, ele vai para uma região mais quente, o olho dele queima, entendeu? A pele dele queima também. Ou seja, o ser humano ele foi se adaptando à região. Ficou mais perto na região central da Terra, a pele vai escurecer. Por quê? Mais intensidade de sol. Ficou mais perto dos polos, a pele clareou por conta da ausência de intensidade. Mas é um único ser humano. Não existe o ser humano tem uma origem, o afro tem uma origem, o asiático tem outra origem, o branco é uma única matriz. Nós somos filhos de Adão e Eva. É isso. Tá, mas as cores e as tonalidades, e isso aí, queridos, isso aí vem a partir do quê? A partir de onde as pessoas se acomodaram. Simplesmente isso, entendeu? Então nós somos. E o verdadeiro humanismo, ele surge no cristianismo. Você está entendendo? Erasmo de Roterdão, o verdadeiro humanismo surge dentro do cristianismo, justamente por quê? Porque estudiosos cristãos viram essa majestade do ser humano. É isso que a gente tem que apresentar. O ser humano, o ser humano, ele não foi criado por um processo de evolução, mas ele é fruto de um ato pontual extraordinário de Deus, tá bom? Aí nós temos, se só desse texto de Salmo, nós já vemos como o ser humano é espetacular. O Senhor, ó Senhor nosso Deus, quão admiráveis são o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças ele vai falando, ó. Quando vejo o céu, ele está glorificando a Deus pela criação. Pela criação. Aí quando ele chega no homem, ele para, ó. Ele fala assim, ó. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o Filho do Homem para que o visites. Fala assim, olha que coisa extraordinária que é a criação de Deus. Mas quando chegou no homem, Deus caprichou um pouco mais. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ele vem falando aqui do céu, ó, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças suscitaste o perfeito louvor, suscitaste a tua força. Ele vai falando. Quando vejo os teus céus, ele vai falando, obra das tuas mãos, lua, ele está glorificando a Deus pela criação. Quando ele chega no homem, ele dá aquela parada e diz assim, ó, contudo um pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Ele está dizendo, olha, que obra extraordinária que Deus criou, e além dessa obra extraordinária, Deus vai dar domínio para o homem sobre essa obra. Você tem noção? Ele vai dizendo, ó, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves, os peixes. Versículo 9, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então ele vem apresentando a espetacular criação de Deus e diz,
e o Senhor, quando chega no homem, capricha e ainda dá tudo isso para que o homem administre em nome do Eterno, tá? Aqui, ó, objetivo geral: defender que só existe uma origem para o ser humano. Esta é o Criador de todas as coisas. Então, essa é a nossa posição. Nós vamos fazer uma antítese entre a criação, o evolucionismo, e mostrar que o criacionismo é bíblico, é melhor, é o certo, é o justo. E não há um processo de evolução. A criação do ser humano é pontual. Deus vai lá e cria o homem, tá? O homem e a mulher, ambos foram criados por Deus, tá? Introdução, ó. Na lição passada aprendemos aqui que a ciência diz sobre a origem do homem, o evolucionismo. E você vai fazer aquela antítese, ó. Aqui é onde eu grifei de amarelo, ó. Nessa lição iremos aprender que tal pensamento não passa de uma falácia, uma especulação sem fundamento. Então, é isso que você vai fazer, essa antítese, mostrar que o processo de evolução, ele é inconcebível, tá? Para nós é um ato pontual, não houve uma evolução, uma melhora. Criou uma célula que vira outra, 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 até virar gente. Não. Foi um ato pontual. Deus criou todas as coisas. O mundo e as coisas que nele há, pela sua palavra, e o ser humano, através da sua mão, é uma linguagem antropomórfica, a gente vai explicar para vocês. Então, o homem e a mulher, ele moldou, teve uma participação especial, e o mundo pela sua palavra. E um ato pontual, não houve uma evolução, o ato foi pontual. Haja erva, houve. Haja animais marinhos, houve. Haja animais terrestres, houve. Haja plantas, houve. Então foi um ato pontual. Vou lá e vou criar o homem. Um ato pontual também. Quando ele termina de criar o homem, está pleno. Terminou o homem ali, soprou, acabou. O homem está pleno. A mulher foi lá, formou a mulher, acabou, está pleno. Não houve uma evolução. Foi um ato pontual, um único ato. Não houve um ato evolutivo de uma célula virar o ser humano. Tá? Essa é a abordagem que você tem que apresentar. Ó, aqui o segundo grifo nosso aqui, ó, que é o ser humano único e complexo. Pode ser apenas que ele veio existir por meio de um criador, ou seja, a própria complexidade do ser humano nos mostra que não tem como ser um processo evolutivo. É impossível, queridos, inviável. Como que você entender o homem e a mulher se encaixam certinho? As partes reprodutivas, é, os 23 cromossomos de cada um. O homem tem o seu espermatozoide, a mulher tem o óvulo. Veja que criação extraordinária. Isso não só com o homem, mas toda a criação, macho e fêmea, o sistema reprodutivo é extraordinário. Não tem como a gente chegar e dizer que isso foi um acaso, sorte. Queridos, isso é irracional. E depois falam que a gente, que os crentes pentecostais principalmente, são irracionais, né? Não, eles que são irracionais de acreditar que isso tudo veio existir por sorte, entendeu? O processo evolutivo por um acaso. Não, queridos. A criação não foi um processo evolutivo. Não foi um processo. Foi um ato pontual, ó. Deus fez e fez bom. Você vai ver o último versículo de Gênesis 1, vai dizer que tudo que Deus fez era muito bom. O último versículo de Gênesis 1, ó, tá? O último versículo de Gênesis 1 diz assim, ó, 1:31, ó, viu Deus que tudo que tinha feito e que era muito bom. Ou seja, é um ato pontual de Deus. Criado com um propósito. Mas por que que o homem foi criado? Criado para a glória de Deus. Aí eu coloquei uma notinha aqui, se você observar, ela tá pequena. Vamos ver se a gente clicar em cima dela, se ela abre um pouquinho maior. Se é para a glória de um Deus grande, o ser humano teria que ser extraordinário. Essa é a questão. Se o ser humano ele foi criado com um propósito, para a glória de Deus, e nós cremos que Deus é grande, o ser humano tinha que ser extraordinário também. Porque um indivíduo medíocre produz coisas medíocres. Alguém extraordinário produz coisas extraordinárias. E alguém espetacular como Deus produz coisas espetaculares. É isso que você tem que entender, entendeu? Deus é espetacular e produziu o ser humano de forma espetacular para glorificar o Deus que é espetacular. Entendeu? É isso que nós temos que entender. Então foi criado para a glória de Deus, por isso que o ser humano é algo extraordinário, espetacular, porque foi criado para a glória de Deus. Deus ia criar algo medíocre? Como que é glorificar Deus uma criação medíocre? Você vai ver que no texto dos Salmos que nós dedicamos como leitura bíblica em classe ali, se você observar que no texto dos Salmos aqui, ó, você já vai se atentar
que o salmista fala da criação extraordinária de Deus e inclui o homem ali. Então, o ser humano ele foi criado para a glória de Deus. Isaías mesmo, Deus diz lá no texto de Isaías, ó, todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e formei e fiz. Ou seja, Deus criou para a glória dele. Então, o ser humano foi criado com um propósito específico para a glória de Deus. Segundo, criado para ter comunhão com Deus. Nós não fomos criados, nós não surgimos de forma aleatória, né? Porque o evolucionismo não diz que é a criação. Nós não surgimos. Por evolucionismo, o ser humano, a humanidade surgiu, né? Toda a vida surgiu, não. Nós não surgimos de forma aleatória, sem nenhum propósito. Olha que existência mais amarga. Entendeu? Para mim, o ateísmo, o evolucionismo, os outros ismos, eles são que afastam o homem de Deus, tá? O marxismo ateu, o ateísmo, tá? Entendeu? O comunismo ateu, materialista, os outros ismos, entendeu? Evolucionismo, esses ismos aí que afastam o homem de Deus, para mim é um crime contra a humanidade. Observe, você existir separado de Deus, sendo que nós fomos criados para a glória de Deus, para ter comunhão com o eterno. A pessoa perde o propósito. É um crime, porque o indivíduo nasce sem propósito. Eu estava lendo um livro de Abraão de Almeida, falando sobre teologia contemporânea, que eu estou escrevendo um livro sobre heresiologia, tá? Tanto é que parte dele, Permitir Deus, vai ser utilizado aí na grade de vocês do curso teológico aí. E eu estava fazendo pesquisa e o Abrão de Almeida estava falando justamente sobre o ateísmo, sobre esse problema do ateísmo dissociado de Deus. E ele disse que em um dado momento da vida dele, ele foi marxista, comunista e defendia antes dele se converter. Antes dele se converter. E ele defendia isso. E ele disse que ele entrou numa crise tão grande que ele começou a questionar qual o sentido da vida. Eu só tô aqui só para ser o quê? Para virar daqui, quando eu morrer, virar comida de animal e se desintegrar e só matéria? E ele entrou na depressão. Ele disse que o destino dele era o quê? O suicídio. Ele só era o suicídio ou procurar outro caminho. E ele foi procurar outro caminho e acabou encontrando Deus. Essa é a questão, queridos. Qual é a existência? Que existência mais amargurada? Só para o hoje, só para o agora. Então, o ateísmo, o evolucionismo, ele alimenta o ateísmo, porque ele cria uma resposta para o surgimento de tudo que não Deus. Ó, se não existe Deus, então como tudo surgiu? Ah, lá atrás teve uma explosão, essa explosão criou, não sei se explosão cria. Aí lá atrás essa explosão criou e veio se expandindo, e veio surgindo, e veio uma única célula que foi procriando, procriando, procriando e virou a gente. Ou seja, o evolucionismo ele dá uma resposta para o surgimento de todas as coisas que não é criação, o surgimento de todas as coisas sem Deus, quando na realidade a Bíblia diz que todas as coisas não surgiram, mas foram criadas, tá? Para eles surgiu aleatoriamente e houve um processo. Para nós não, foram criadas pontualmente. Deus chegou e criou. Já chegou no ser humano, ele formou, tá? Então, ó, criado para ter comunhão com Deus. Agora você imagina, queridos, ser ateu é viver uma vida contra a sua própria essência. Porque nós somos criados para ter comunhão com Deus. E quando você segue nessa linha do evolucionismo, do ateísmo, de viver sem Deus, você vive contra a sua própria existência. Você foi programado para ser, para adorar a Deus, ter comunhão com Deus. Prova disso, professor. Queridos etnólogos, sociólogos, antropólogos que vão fazer pesquisas aí, já pesquisaram. Não existe comunidade que não adore alguma coisa. A pedra, a lua, o sol, o raio, o trovão, enquanto ele não achar o Deus verdadeiro, ele vai adorar alguma coisa. Um monte, alguma coisa ele vai adorar. Se ele não acha um monte, ele vai adorar um time de futebol. Por quê? Porque nós somos criados, nós somos programados para adorar alguma coisa. Ou até uma ideologia. A pessoa adora ideologia e pratica religião. Alguns praticam o marxismo, o comunismo como religião, meu irmão. Entendeu? Ele adora essa ideologia. Então, o que que nós devemos perceber? O que que você deve perceber? O ser humano foi criado para adorar a Deus. Quando ele caiu e perdeu a comunhão com Deus, porque todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, Romanos 3:23, ele vai adorar outras coisas, tá? Criado para ser amado por Deus. É outro motivo da depressão de muita gente. Afastado de Deus, sem comunhão com Deus. Ó. As pessoas veem a maldade do mundo, aqui ó, no grifo nosso aqui, ó, e não conseguem conciliá-la a um Deus onipotente e amoroso. Questionam como pode ser Deus amor se existe tanto mal. Essa é a indagação que muita gente diz, né? Se Deus é onipotente e existe o mal, então ele não é amor. Se ele fosse amor, ele destruiu o mal.
Se existe o mal e Deus é amor, ele não é onipotente. Se ele fosse onipotente, ele também destruiria o mal. Como conciliar amor, onipotência e o mal? Queridos, Deus é amor, Deus é onipotente. E o mal surgiu como? Do coração das criaturas. Lá atrás, na eternidade, no coração de um querubim lá. E aí ele pecou e se rebelou, e depois a humanidade seguiu essa rebelião contra Deus. Mas em um dado momento Deus vai extirpar essa maldade. Então a maldade não existe não porque Deus seja incapaz de destruí-la, ou porque ele não seja amor, porque o ser humano escolheu esse caminho. Nós queríamos seguir nossos trilhos e estamos colhendo o fruto de nossas escolhas. Entendeu? Tudo que se planta, colhe. E nós plantamos. Qual que plantamos? Plantamos rebelião. E dissemos, nós queremos fazer nossas escolhas. E a gente fez. Olha o que que deu. Não era melhor seguir a direção de Deus? Até hoje, queridos, todas as vezes que você quiser fazer as suas escolhas, independente da direção de Deus, você vai colher frutos ruins. O semear é opcional, a colheita ela é obrigatória. Tá entendendo? Você pode semear o que quiser, mas vai ter que colher o que semeou. A colheita é obrigatória. Criado para ser amado por Deus. O ser humano foi criado de forma especial. Veja, não somos o resultado de um processo evolutivo, mas somos criados de forma especial e extraordinária. Aqui diz o item 1 nosso, ó. O ser humano recebeu uma partícula do eterno. O ser humano foi criado de forma especial. Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Nenhuma outra criatura recebeu isso. Se você fizer uma antítese, isso está na nossa revista de BD. Se você observar, o que que a gente indica ali? Se você perceber, você vai ver que as outras criaturas, Deus disse, haja, haja, haja. O ser humano, tanto o homem quanto a mulher, ele vai lá, molda e sopra dentro dele uma centelha. Os outros foram criados segundo as suas espécies, os outros seres. Nós não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha para você ver a diferença. Os outros seres, a Bíblia diz que foram criados segundo as suas espécies. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e ainda recebemos um sopro do eterno. É aquilo que o Berg se diz aqui, ó, a alma não pode morrer. E o espírito é incorruptível. Essa parte que nós recebemos de Deus, ela não morre. Ela é incorruptível, ela é indestrutível, porque é uma partícula de Deus mesmo. Tanto é que o indivíduo, quando ele morre, ele não desaparece, ele não é aniquilado, como dizem os adventistas e as testemunhas de Jeová que pregam o aniquilismo, que a pessoa desaparece, vai ser exterminada, vai sumir. Não. O indivíduo é aprisionado, a alma e o espírito do ímpio ela é aprisionada, e dos anjos também, porque essa parte espiritual, em tese, ela é indestrutível. Por isso que Deus aprisiona. Eu estou dizendo isso? Não, a Bíblia revela assim. A Bíblia dá essa revelação, você vai ver que tem essa explicação na escola na revista da EBD de vocês. Tá bom? A partícula de Deus, ó, o item 2 aqui, ó, diferencia o ser humano dos animais. Os animais não receberam essa partícula, eles foram criados segundo a sua espécie. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e ainda recebe o sopro divino. Esse sopro divino é uma centelha do eterno. Ariano Suassuna chega a dizer isso. Nem evangélico é o escritor brasileiro e ele um dia estava se opondo justamente à teoria da evolução. E ele estava dizendo assim, só para mostrar que a gente é melhor que o macaco, ele pega um prendedor, diz, o macaco nunca teria possibilidade de criar um prendedor. E ele diz, eu não vou nem citar a Nona Sinfonia de Beethoven, ele citou outras obras extraordinárias do ser humano, ele falou, só vou usar um prendedor para dizer que o ser humano é infinitamente maior que o macaco, e não tem como você dizer que a gente veio deles, entendeu? Mas é essa, nós temos uma centelha do eterno. E tem dois, ó. A partícula de Deus diferencia o ser humano dos animais. É isso que nos diferencia. E nos coloca uma distância enorme. Nós não somos um bicho melhorado. Nós não somos frutos de um processo evolutivo. Nós fomos criados com um propósito específico. E, além disso, Deus moldou o ser humano. E do ser humano, do homem moldado, ele vai extrair a mulher. A mesma criação, o mesmo cuidado que ele tem para com o homem, ele tem para com a mulher. E sopra dentro de ambos o sopro divino. A centelha do eterno, tanto o homem quanto a mulher possuem. Essa centelha do eterno que os faz imagem e semelhança de Deus. Tá? Ó, a partícula de Deus diferencia o ser humano dos animais, ó. Apenas o homem recebeu o sopro de Deus. Sim, o homem e a mulher. Você vê que quando Deus cria o homem que sopra, ele vai criar a mulher também recebe o mesmo sopro ali, porque é a mesma atividade divina, tá? E diz assim, ó, o que o faz especial? Isso é tão verdade que é dito que o homem, ó, que é dito do homem que ao pó ele retorna, mas o espírito volta a Deus. Por que volta a Deus? Essa parte indestrutível. Ah, pastor, então quer dizer que todo o espírito da pessoa vai para Deus e vai para o céu? Não. Volta para o domínio de Deus.
perde o livre-arbítrio. Aí ele coloca hoje o salvo no paraíso e o ímpio no lugar de tormento. Quando for arrebatar a igreja, o salvo sai do paraíso, o seu espírito e alma tomam o corpo e ressuscita glorificado, e o ímpio fica aguardando até o julgamento do trono branco no final do milênio. Essa é a questão. Não é que volta para Deus, que vai todo mundo para o céu. Tá bom? O ser humano foi criado para dominar. Deus disse: Eu criei você para dominar. E hoje em dia nós vemos uma ideologia, essa ideologia estranha da ciência evolutiva, ela diz o que pra gente? Não, olha, a gente tem que preservar. E eles valorizam mais os bichos do que os homens. Mais os bichos do que os homens, queridos. Não estamos dizendo que o ser humano tem direito de destruir a criação. Não. Deus criou o mundo para que nós possamos reger e administrar. O próprio texto de Apocalipse diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Nós temos direito de destruir o mundo. Só que se tiver um grau que tiver que apreciar quem que é mais importante na cadeia, é o ser humano para Deus. É o ser humano, se tiver que apreciar. Agora, o que nós estamos vendo? Valoriza-se mais o animal do que o ser humano? Não, não, não. O ser humano, ele é mais importante para Deus do que os animais. Tá? O ser humano foi criado pela mão do Eterno, foi criado de forma especial, foi criado com carinho especial, recebeu uma centelha do Eterno, recebeu o sopro do Eterno, que os animais não receberam, foram criados segundo a sua espécie. Mas o ser humano segundo a imagem de Deus. Observe bem, ó. Gênesis 1, dá uma lida lá, tá a indicação para vocês na revista de BD. Não dá pra gente trabalhar com tudo, querido, que é muita informação, tá? Eu tô dando só uma pincelada. Mas se você ver na revista BD, vai dizer que os seres, os animais foram criados segundo a sua espécie, ou seja, um modelo pré-definido de Deus. Mas o ser humano não. Ele tinha um padrão, a imagem e semelhança de Deus. Veja que é uma criação especial e diferenciada. Recebe um sopro do Eterno, uma partícula do Eterno, que os demais não receberam. Então, o ser humano, ele foi criado para dominar. Ele, na cadeia de importância, ele é mais importante que o animal. Ele não tem direito de destruir a criação de Deus, que foi criado para administrar e para reger. Mas se tivermos que julgar entre preservar o ser humano e preservar o animal, preservar o ser humano, tá? Essa é o padrão bíblico. Deus foi cuidadoso ao criar o ser humano, ó. O ser humano foi moldado, nós já falamos para vocês. Ele foi moldado, foi um ato pontual, não foi um processo de evolução. Foi moldado de forma extraordinária, tá? Foi manufaturado por Deus. Isso é uma linguagem antropomórfica. Por quê, professor? Porque se você observar, a Bíblia diz que Deus é espírito, em João 4:24. E se você for lá em Lucas um pouquinho antes, voltar aqui em Lucas 24, deixa eu só achar o texto aqui para você. Lucas 24 e o versículo 24, versículo 39, Jesus diz: Vede minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, ó papai, me vede, o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, Lucas 24, 39, Jesus: O espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. E lá em João 4:24 diz que Deus é espírito. Peraí, se o espírito não tem carne e osso, não tem mãos, não. Mas como a Bíblia diz que Deus moldou o homem? Como que a Bíblia diz que as mãos de Deus criou os céus e a terra? Quando fala de mãos de Deus criando, o que você tem que entender? É uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma atribuição de forma humana a Deus para que possamos entender o eterno, mas ele é muito além do que nós imaginamos. Isso já é um tema de doutrina de Deus. Quem sabe uma hora a gente escreva uma revista de EBD sobre o ser de Deus, tá bom? O ser humano é a coroa da criação, ou seja, Deus vai criando tudo pela sua palavra. Quando chega no ser humano, ele para. Ele interrompe aquela criação. Haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Não. Aí ele vai lá e molda, manufatura o homem. Quando ele termina, não está pronto. Ele poderia muito bem manufaturar o homem e falar, viva! O ser humano ia viver, meu irmão. Ele poderia muito bem terminar de manufaturar o homem, fazer um bonequinho de barro e dizer, viva! E o ser humano ia sair vivendo o poder da palavra de Deus, queridos. Se ele via criando tudo isso aqui pela palavra, ele podia criar um bonequinho de barro e dizer, viva! Não. Quando ele termina de criar esse bonecozinho de barro, ele vai lá e faz. Ou seja, dentro do homem veio uma partícula de Deus. Olha que extraordinário. Tá quase falando isso, não dá? Olha que espetáculo, né? Olha que extraordinário a criação de Deus. Vamos lá. Item 3 aqui. O ser humano foi criado de forma distinta dos demais seres. Aquilo que eu falei para vocês. Ele viaja, age, age. Quando chega o ser humano, ele separa e trata de um cuidado de forma extraordinária. Querido, como que a gente vai concluir isso?
A nossa proposta aqui é no máximo 20 minutos, eu já estou com 30 minutos, tá? Mas como que a gente vai concluir isso? Ao contrário do que pensa o evolucionismo, nós não somos um bicho melhorado. Não houve um processo de evolução, houve um ato de criação. Não se esqueça disso. Martele isso na revista Escola Dominical, na sua aula de Escola Dominical. Não houve um processo de evolução, houve um ato de criação. E nesse ato de criação, Deus foi criando todas as coisas. Nesse ato de criação, ele cria o homem. Molda o homem à sua imagem e semelhança. O que que ele molda? Ele molda o homem quando ele sopra ali. O homem recebe a imagem e semelhança de Deus. Ele molda o homem quando sopra. O homem recebe uma centelha do Eterno. Recebe a parte espiritual que o Eterno tem. Vai receber essa parte espiritual e ali ele recebe a imagem e semelhança de Deus, que são características de personalidade, características de razão. Tá? Essa é a questão. Nós não somos fruto de um processo de evolução, mas um ato criador de Deus extraordinário para ter comunhão com o Eterno e viver com Ele. Querido e queridas, Deus abençoe sua vida, vou orar por vocês e que Deus dê uma aula de escola dominical extraordinária para vocês. Senhor Deus, abençoe os teus filhos e filhas que assistirem essa disciplina, Deus, que assistirem essa aula e os professores de escola dominical que possam transmitir isso, que possamos ensinar os nossos filhos a crer no teu ato criativo, em um ato criativo, não num processo de evolução, para que possamos perceber, entender, compreender e crer que o Senhor é o Deus eterno, Criador. Deus abençoe, queridos. Uma escola dominical extraordinária para vocês aí. Boa semana!